convite participará de qualquer evento que vá discutir, debater a questão do meio ambiente. Não é a única questão que é tratada pelo IPF, às vezes parece que não é. Nós temos várias áreas, operações de combate à corrupção, questões envolvendo outros direitos humanos fundamentais, mas a questão aqui em Búzios é realmente muito atraída para o meio ambiente. Como o prefeito colocou, Búzios tem essa vocação, uma cidade meio ambiente. Ela vive, deve até se orgulhar disso, do seu meio ambiente, das suas praias. Então, esse ano nós tivemos algumas decisões muito importantes aqui em Búzios. Nós tivemos recentemente, começando pelo final, semana passada, o secretário de Meio Ambiente acompanhou, estivemos aqui numa inspeção judicial da juíza federal Mônica Nascimento, em relação à ação civil pública da Praia da Ferradura, e de lá saiu com um processo estruturante, uma nova forma de olhar as ações judiciais, como um processo estruturante. Saiu de lá uma decisão atacando as causas estruturais da organização das praias. Então, nós lá, algo que em Cabo Frio foi um TAC que nós celebramos, hoje aqui para Búzios está contido numa decisão judicial que fixa regras mínimas de ordenação para a praia. Nós até realizamos uma reunião uma vez na Areia, acho que o senhor tinha acabado de assumir, chamamos lá o representante dos barraqueiros, o MPF, sempre quando teve que apoiar, os comerciantes apoiou, quando as mansões tentam empurrar eles para lá, para cá, tirar da praia, então nós defendemos, mas o que nós sempre defendemos na região dos lagos inteiros, de Saquarema a Búzios, são regras mínimas. Então, uma das regras era o não ingresso de veículos automotores na areia, que é algo que em Cabo Frio conseguiu ser debelado. Em Arraial do Cabo está problemático, e aqui, por exemplo, uma praia como Jeribá, ainda entra carros 4 horas da tarde para trocar o gelo. Então, agora consta de uma decisão judicial, a questão da vedação do ingresso de veículos, e não só isso, outras regras importantíssimas, que são as regras mínimas, não pode ficar nenhuma estrutura fixa na areia, pode dormir nada na areia, porque aí a partir do momento em que dorme uma estrutura na faixa de areia, que é bem da união de uso comum do povo, você tem uma apropriação daquele espaço. A pessoa pegou aquele quadrado ali e ficou com ela. Então isso também não pode. Então já até fizemos um acordo lá com acho que é a Baiana, muito simpática, já tem acho que 10 dias para tirar, concordou lá, a estrutura que ela montou lá, um verdadeiro quiosque na areia, e também a questão do lixo, que é algo que a gente bate muito nessa tecla. Cada comerciante ganhou aquela outorga de comercializar num lugar sensível, nobre, que é uma praia, tem que, no mínimo, deixar aquele quadrado limpo. Com isso, também foi fixado lá, no mínimo, 3 lixeiras grandes, porque aí uma barraca ao lado da outra, você forma um cordão, que é o que a gente tenta fazer lá na Praia do Forte. Em trechos, você vê que tem um cordão de lixeira, e cada mesa que foi disponibilizada também uma lixeira. Então, essas regras, a gente realmente roga aqui que elas sejam cumpridas, não só para a Ferradura, mas para todas as praias nesse verão, sendo comunicado, porque é algo que alguns barqueiros nem sabem. Não pode entrar com carro? Não sabia. Então, só pode entrar com carro, se for o caso de retirar a barraca, depois das 18 horas. Enfim, e outras decisões importantíssimas. Falar de meio ambiente é falar da questão socioambiental. Então, nós tivemos uma decisão importantíssima em relação à comunidade tradicional quilombola da Rasa, em que foi fixado também, num acordo com o INCRA, um prazo limite para o término do processo de regularização daquela terra quilombola, uma decisão quase inédita, que a gente conseguiu num acordo sendo feito, e também
né? E aí eu vejo a nossa marisqueira ali da Rasa aqui presente, e também tivemos a decisão importantíssima, que eu no dia não fui, mas foi meu colega Bruno Ferraz, que foi Bahia Formosa, é uma CP ajuizada por mim, mas participou o meu colega, em que também foi finalmente determinado o fornecimento de luz e água para a comunidade que se encontra dentro da unidade de conservação estadual. E aí é importante dizer, o MPF, né, eu particularmente sou coordenador do grupo de trabalho de unidade de conservação, nós não somos contra a unidade de conservação, pelo contrário, mas a comunidade tradicional lá dentro da unidade de conservação tem direito à luz e água, né? Então, claro, só para a comunidade tradicional, não é virar um loteamento ali, mas aquela comunidade finalmente ganhou esse direito. Eu vejo a Beth aqui presente, que foi quem lutou muito para essa questão, e tantas outras, que a gente tem um outro caso inédito aqui em Búzios, que foi a devolução da terra por meio de um acordo com os proprietários, né, com um caso a ser estudado. Então, eu faço esses anúncios, mas colocando também que nós estamos no meio de uma discussão do TAC em relação àquele empreendimento em Manguinhos, que também chegamos a um acordo com o empreendedor, tem uma liminar, né, determinando que ele não pudesse canalizar lá o mangue. Há uma luta de preservação pelos mangues. Búzios tem vários mangues importantes, né? Até mangue de pedra, emblemático, né? Mas tem também os mangues ali que a gente entendeu, defendeu que existia, e o proprietário aceitou depois da liminar, né? Mas aí fizemos um acordo, e o TAC agora está para o município, tá? Encaminhei ontem, que discutimos a beça, tem cláusulas em vermelho que foram acrescentadas pelos ambientalistas aqui de Búzios, cláusulas em azul acrescentadas pelo empreendedor, mas tudo isso agora para o município analisar, porque também é uma das partes no processo e no acordo, né? Então, peço até também que a gente consiga, esse ano, no início do outro ano, a gente também concluir mais essa questão e concluir dizendo a nossa preocupação. Ouvi atentamente as explanações do prefeito sobre os avanços na questão do saneamento, mas nós temos, inclusive ali em Manguinhos, uma preocupação muito grande, né? O TAC vai tratar disso, né? Então aquele local onde está sendo construído o empreendimento, em que a gente exigiu que eles preserve o mangue, não é justo que o mangue, na verdade, não seja um mangue, seja uma língua negra passando pela propriedade, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente exigiu que o mangue seja preservado, as ligações clandestinas que fazem aquele mangue virar, né, na verdade, em alguns momentos, uma língua negra, a gente precisa combater também o que estava chegando na praia, assim como outras questões aí que nós esperamos que sejam resolvidas, e fazendo aqui também a última fala, né, em relação à concessionária. O que for de responsabilidade da concessionária, o MPF fica tranquilo para tratar disso, uma vez que nós já temos 3 ações penais contra a concessionária de saneamento aqui da nossa região. Uma ação penal agora, inclusive, concluiu, foi de 2019, e foi concluída a instrução agora, ouvimos uma porção de testemunhas, são vários despejos irregulares, coletas que a gente fez na saída da estação para ver se ela estava havendo tratamento de esgoto, isso tudo com o INEA, depois fazendo o laudo. Então isso tudo gerou uma ação penal que demorou a beça, mas agora foi concluída e vai sair uma decisão. Vamos ver qual mas já tem investigação de outros despejos, sendo concluída essa investigação na Polícia Federal. Então, o que for de responsabilidade da concessionária, o MPF vai estar analisando com cuidado, porque realmente é uma situação curiosa, que eu concluo aqui para a gente refletir, porque todos os municípios, né, passam por essa dificuldade alegada aí, de não conseguir combater ligações clandestinas, os canais pluviais ficam na responsabilidade do município, que aí é uma coisa custosa, sempre uma luta enorme, mas ao mesmo tempo a concessionária acaba de anunciar de novo aí um aumento da receita líquida em 14%,
né, chegando a 400 milhões aí de receita. Então, me parece que é uma situação que tem uma outra ação civil pública tratando disso, que é o seguinte: nós precisaríamos tentar rever esse equilíbrio aí. Né? Ou o município realmente consegue também fazer essa parte, ou então é preciso que a gente examine com cuidado a justiça desse contrato. Claro que o que está no contrato a gente só vai mudar com uma decisão judicial, se for o caso. Mas eu já vejo movimentos de Arraial do Cabo, numa CP que teve, está examinando essa questão. Então eu convido Búzios a também refletir sobre esse questionamento, de pelo menos a concessionária passar a gerir, administrar ali os canais pluviais. Ela ter essa incumbência, que me parece que depois de muita resistência, parece também, como eu disse na última ação civil pública, na conciliação que teve, parece que está refletindo, está olhando a questão. Então talvez fosse uma saída. Então, com isso, se tiver um eixo específico sobre esse tema de saneamento, vou tentar até retornar, ver o horário direitinho, porque realmente é um tema que nos preocupa muito. E, enfim, quero saudar realmente um evento como esse para discutir meio ambiente nessa cidade aqui tão bela que é a Armação dos Búzios.